Estamos ao vivo agora? Obrigado. Nós vimos que a dispensação que o coronavírus, a praga do Covid-19, a enfermidade do coronavírus 19 está trombeteando, está alertando. É uma dispensação que é totalmente insuportável. E eu creio que o Senhor também deixou isto tão claro hoje, que ninguém pode desejar, até agora, até aqui, ninguém jamais desejaria entrar na grande tribulação. Na verdade, até este lugar, todas as pessoas agora desejariam preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias e entrar no arrebatamento da igreja e ver a eternidade com Deus. Para que aquilo que eu li em Apocalipse 21:3 possa ser a narrativa deles, andar com Deus. A habitação de Deus tornou-se o homem. Que aquilo que eu li em Apocalipse 21:22 possa ser a descrição da narrativa deles. Porque você pode ver que até agora a grande tribulação é virtualmente insuportável, é impossível. E você também pode ver que não é possível que o Senhor possa permitir que a igreja passe através disso. Aleluia. Então, nós já vimos que a quarta trombeta soou, então parece para vocês agora como se o verdadeiro juízo, o juízo real de Deus, começa com a quebra do sétimo selo. O sétimo e último selo, porque isso libera a cascata da ira de Deus. A ira de Deus que golpeia a terra inacreditavelmente. E então nós vimos que depois daquela quarta trombeta, então vem uma águia que alerta a respeito das três que estão vindo, as restantes três trombetas. Depois da quarta trombeta, um alerta especial é soado. É dado para os habitantes da terra, como nós vimos no versículo 13. Enquanto olhava, eu vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em grande voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Então, um alerta é dado até mesmo antes das três trombetas finais soarem, que vão causar os três ais. Uma águia voando. Então, vocês podem imaginar o tipo de atividade que vai acontecer durante a grande tribulação. Então, vai ser absolutamente trágico para qualquer pessoa perder o arrebatamento e mergulharem-se neste tipo de ira e juízo que somente é adequado para aqueles que adoram a Satanás. Mas haverá atividade dos profetas do Senhor. Você vê agora, o anjo vem para ajudá-los, como nós veremos daqui a pouco, quando entrarmos nas taças hoje. Ele vem para anunciar o evangelho. Coisas estão acontecendo dentro da tribulação e da grande tribulação. Coisas sérias. Um anjo vem do céu e no meio do ar ele começa a proclamar o evangelho. Isto é uma maravilha também, certo? Mas ele diz agora que as últimas três trombetas são ais. Em Swahili, você diria que esta águia essencialmente está alertando que agora então é quando o juízo vai ficar sério. Podemos olhar a quinta trombeta. Vocês estão prontos? Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 11, podemos ler.
O quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu até a terra. A estrela foi dada uma chave do poço do abismo. E eu disse que isto soa mais como um anjo caído que pode descer até lá. E quando ele abriu o abismo, fumaça subiu do abismo como a fumaça de uma fornalha gigantesca. O sol e o céu escureceram com a fumaça. Nós já golpeamos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, certo? Agora vem esta fumaça. Maldade. Ele desce lá, este anjo, e abre o abismo. E todo o inferno é liberado. E fumaça vem e deixa tudo escuro, certo? E tudo fica escuro. Versículo 3 ele diz: e da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e foi dado a eles poder como dos escorpiões da terra. Isto é terror. Isto agora faz o coronavírus uma pequena piada, certo? Agora eles vêm como escorpiões, com o poder dos escorpiões. E ele diz: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva. Vocês se lembram, ontem eu alertei dizendo que alguns gafanhotos estão vindo aqui, mas eles não vão tocar na grama, na erva verde. Aí está agora. Vamos ver que eles têm coroas. Foi dado a ele ordens para não causar dano à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas ferir aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus na testa. Em outras palavras, não são nascidos de novo. Com poder como de escorpiões, certo? E ele diz: não foi-lhes dado poder para matá-los, mas para torturar-lhes e causar-lhes tormento durante 5 meses. Hey! Vocês ainda estão comigo? Vocês ainda estão indo para a tribulação? Vocês não querem mais agora. É por isso que a igreja agora tem que se preparar. Vocês têm que se preparar para o arrebatamento agora. Recebam Cristo Jesus, arrependam-se, sejam justos e santos e sustentem a santidade para sempre. Porque se você perder a entrada do arrebatamento, é por isso que você vê o tesouro destes 2 profetas, que Deus fala com eles a respeito dos anéis de casamento, os gloriosos degraus, a mudança de liderança em Israel, tudo. A igreja diante do trono, toda vez a respeito da entrada, a respeito do arrebatamento, a respeito de se preparar. Agora você vê o tesouro. Agora você vê por que o Senhor é tão incansável em lembrar vocês sobre a necessidade de se preparar e entrar agora. Que se você perder o arrebatamento, é insuportável. Você vê por que ele trompeteia o arrebatamento todos os dias, toda vez, ao vivo. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Arrependam-se. Aleluia. Porque lá na frente não é fácil. Não é bom, certo? É terrível. E ele diz aqui: há gafanhotos, mas eles não tocam a erva verde, nem as árvores, nem as plantas, mas somente aqueles que não têm o selo de Deus na sua testa. Versículo 5. E não lhes é permitido matá-los, mas atormentá-los por 5 meses. E a agonia que eles sofrem. Aqueles que não receberam Jesus, que não nasceram de novo, que são picados pelos gafanhotos. Agora vocês estão começando a entender por que estes servos profetizaram gafanhotos. Aleluia! O princípio das dores de parto, certo? E ele diz:
Não lhes foi dado poder para matá-los, mas para atormentá-los e torturá-los por 5 meses, e a agonia que eles sofreram era como da picada do escorpião, quando ele pica. Inacreditável, certo? Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão a morte. Eles desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A morte vai fugir deles. Ai, a grande tribulação. Estamos juntos? Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. E o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes deles como dentes de leão. Eles tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de trovão, estrondo como de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Versículo 10. Eles tinham caudas com ferrões como de escorpiões. E na cauda, eles tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Ai! Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Em outras palavras, o destruidor. O primeiro ai passou. 2 outros ais ainda estão por vir. Vocês estão vendo quão terrível a grande tribulação é? O tempo quando estes 2 profetas estarão ministrando na terra será terrível, terrível, terrível. A ira de Deus liberada sobre a face da terra. E é por isso que isto faz soar um alerta, um toque de despertar para a igreja se preparar. Que se você perder o arrebatamento, será uma tragédia. Será totalmente insuportável. Você não pode sustentar isto. Todas as igrejas estão sintonizadas, vocês estão entendendo por que em uma base diária eu venho ao ar e digo: arrependam-se, recebam o evangelho, nasçam de novo propriamente e andem em santidade, porque o Messias está vindo, para que quando ele vier você não seja deixado para trás. Será terrível, terrível, insuportável. Isso são gafanhotos. Então, quando você me vê profetizando gafanhotos, posso descrever isto diante das câmeras para as nações verem. Nós nos lembramos muito bem, depois que o Senhor visitou em Kisumu, e então agora era tempo para liberar as pragas, todas elas a propósito. Então, naquele dia, o ancião de dias, ele mesmo, o Senhor dos exércitos, ele mesmo, Jeová Yahvé, ele mesmo. Naquele sonho, ele me trouxe em algum lugar e eu pude ver ele a uma certa distância. E eu disse: este é o Senhor. E eu fiquei um pouco aterrorizado porque eu disse: aquele é o Senhor, a pessoa de Deus Pai. E eu disse: e eu fiquei um pouco assustado. E eu disse: aquele é o Senhor. Então eu pude vê-lo a uma certa distância. Ele me fez vê-lo a uma certa distância. Isto agora é alimento maduro para um povo maduro. Então eu pude ver de longe e eu fiquei um pouco aterrorizado e eu disse: aquele é o Senhor. E então, a próxima coisa que eu percebi é que quando eu estava cruzando assim, então repentinamente ele estava aqui,
a poucos metros de distância. Então ele me esperou. Quando eu atravessei assim, repentinamente eu percebi, este é ele. Então eu parei. O ancião de dias, o Senhor dos exércitos, este é agora Deus Pai, a pessoa de Deus Pai. Aquele que você vê envolvido nesta nuvem, esta nuvem o envolve, o cobre. Então, uma vez que ele pôde me encontrar a alguns metros de distância entre aqui e aquela fonte, então, não quero descrever nada mais. Então, ele se voltou e uma vez que ele me encarou um pouco, então lá estava ele. Então, ele colocou muitas pragas. Ele colocou os gafanhotos entre ele e eu. Isto foi um pouco antes dos gafanhotos virem. Então, foi isso que ele fez. Depois que ele colocou muitos gafanhotos, então ele disse, o país inteiro. Ele fez assim, o país inteiro. O país inteiro. Porque eles tocaram em você. Aqueles de vocês, eu já compartilhei, vocês sabem disto novamente, o país inteiro, significando, isto aqui vai ser no país inteiro. No país inteiro. Porque eles tocaram em você. Então, imediatamente, os gafanhotos golpearam. Estas são pragas sérias. Estas são pragas terríveis. E ele o traz como juízo de Deus, a ira de Deus. O Senhor não é uma brincadeira. Deus não é uma brincadeira. Ele não é o seu irmão mais velho. Ele é o teu Criador. Você tem que temer a Deus. Esta brincadeira que você vê, esta geração brincando com o Senhor, eles vêm, os seus mensageiros, e tentam caluniá-los. Isto é desastroso. Isto é mortal. Deus é muito sério e Ele vai trazer o Messias. Ele quer trazer o Messias e Ele vai trazer o Messias. Olha agora o coronavírus. A profecia foi dada 5 anos atrás. E então golpeou a terra. Estes são terríveis juízos que nós estamos lendo aqui, e é por isso que quando o Senhor clama a uma nação, um povo, uma pessoa, uma geração para se arrepender, é melhor vocês correrem e se arrependerem. Se vocês souberem o que está aqui na frente, vocês correriam para se arrepender. Ele está alertando, lá na frente é ruim. Estamos juntos, aleluia, e é por isso que o Senhor anuncia antes que o Messias venha, para dar a cada pessoa uma oportunidade de se arrepender. Se você perder isso, você vai ter que encarar isto aqui. Você vê aqueles gafanhotos, eles têm coroas, e o ferrão deles é como de escorpião. Isto é totalmente insuportável, certo? Então, o primeiro ai, uma praga aterrorizante golpeia a terra, gafanhotos demoníacos aparecem, e estes gafanhotos demoníacos, eles torturam e atormentam as pessoas da terra que não são nascidas de novo. E eles fazem isso por 5 meses. E estes gafanhotos demoníacos, eles têm o poder dos escorpiões. Eles são como escorpiões.
Isto significa, são venenosos. Eles são satanicamente poderosos, como um exército, saídos diretamente do abismo, do inferno, certo? Estes gafanhotos não tocam nas plantas. Estes gafanhotos terríveis e demoníacos atacam aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Estes gafanhotos demoníacos, eles têm um veneno terrível que dura por 5 meses. Quando eles picam, as pessoas vão desejar morrer por causa da agonia e da dor e do tormento do veneno. Mas a morte não virá a eles. Mas a morte não virá a eles, fugirá deles. Estes escorpiões, estes gafanhotos demoníacos como gafanhotos, eles têm cabelos como de mulher. Eles também têm o seu próprio rei demoníaco, que é um anjo do abismo. O nome dele é o Destruidor. Estes gafanhotos demoníacos, eles se parecem com helicópteros. Eles têm coroas de ouro e eles têm dentes como os dos leões. Ei! E quando eles voam, eles fazem um barulho como de helicópteros e eles terrivelmente atormentam os habitantes da terra. Vocês ainda querem entrar na grande tribulação? Eu acho que eu já coloquei o meu caso tão claramente hoje, certo? De que todos vocês têm que se preparar para o arrebatamento da igreja, certo? Aleluia! Podemos olhar o segundo ai, que é a 6ª trombeta. Apocalipse, capítulo 9, povo abençoado. A partir do 12 até o 21. Estão prontos? Ele diz: o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Vocês estão entendendo por que aquela águia passou voando, gritando? Ai, 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 3 ais que estavam por vir, certo? Inacreditável. Ele diz, novamente, o 13, o 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, que está diante do Senhor dos Exércitos. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Versículo 15. E os 4 anjos que estavam preparados para aquela própria hora, e aquele dia, e mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Versículo 17. Os cavalos e os cavaleiros que eu vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escura e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos pareciam a cabeça de um leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. 18. 1/3 da humanidade foi morta pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas.
O poder dos cavalos estava na boca deles e na cauda deles, pois as caudas deles eram como das cobras, das serpentes, e tinham cabeças com as quais eles feriam as pessoas. Vocês ainda querem brincar com a sua salvação? Aí está. A igreja tem que se arrepender. Ela tem que se preparar para o arrebatamento. E então ele diz: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro e prata e bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem andar, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Ai, vocês podem imaginar? Eles são realmente duros, certo? Porque os habitantes da terra ainda não se arrependeram depois de tudo isto. É um tempo terrível, certo? E ele continua dizendo: o anjo e o livrinho, Apocalipse 10. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como do sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Versículo 2. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado como o rugido de um leão. E quando ele bradou, as vozes dos 7 trovões falaram. Agora começam os trovões, certo? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas eu ouvi uma voz do céu que me disse: cele o que os 7 trovões disseram, e não escreva. Isto é um terrível juízo, certo? Porque depois dos trovões, você vê que ele vai diretamente para as taças, o que é terrível também. O que é que o Senhor está dizendo para a igreja? Ele está dizendo que quando você vê o coronavírus começar a dominar a terra, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam apartar-se do pecado, serem santos e se preparar para o arrebatamento. Em outras palavras, a dispensação aqui na frente é terrível, insuportável. Porque ele diz aqui, o segundo ai é um severo ataque de tropas demoníacas, tropas que vêm com a 6ª trombeta. A voz que vem do altar é a voz do altar que os chama para liberar os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Estes 4 anjos têm sido mantidos em cativeiro para esta hora, para este momento. Eles liberam o mais severo de tudo durante a grande tribulação. Muito destrutivos, destruidores. Estes 4 anjos lideram milhares e milhares de tropas de anjos demoníacos. Para destruir a humanidade. 1/3 da humanidade é destruído. Eles são os mais perversos anjos, os mais cruéis. Anjos de fogo e azul escuro. E amarelas
couraças. Seus cavalos têm cabeças como de leões, e da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre. A cauda deles é como de serpente, como das cobras. Eles matam com as suas bocas e com as suas caudas. E apesar deste insuportável juízo, os habitantes da terra ainda não se arrependeram. Isto não é muito chocante? No final da 7ª trombeta, Apocalipse 11:19. Tudo agora está pronto para os 7 anjos, com as 7 taças da ira de Deus. O templo abre, a porta do templo no céu abre, e naquele tempo você agora pode ver os 7 anjos dentro do templo, prestes a sair, e cada um deles recebe uma taça cheia da ira de Deus. E este é o juízo final, povo abençoado sobre a face da terra. Você pode ler Apocalipse 15 quando você estiver em tempo. Depois da 6ª trombeta, um anjo desce do céu, há um pequeno intervalo de tempo e ele tem um pequeno livro, e um alerta é soado para todos os habitantes da terra, que o 7º anjo está prestes a soar as 7 trombetas. O livro do Apocalipse, capítulo 10, versículos de 7 a 11. E então, lá na frente, em Apocalipse, capítulo 11, então ele dá a descrição dos profetas que falam com vocês aqui hoje. O terceiro ai, repentinamente, uma voz alta do céu diz: o reino deste mundo agora tornou-se o reino do nosso Senhor e do seu Messias. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, eles dizem: chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. E ao som da 7ª trombeta, o templo de Deus no céu é aberto. E então a arca da aliança pode ser vista lá dentro. E então lá dentro veio relâmpagos, trovões e terremotos. A terra está preparada para o glorioso reino de Deus. O Messias está vindo, povo abençoado, não entrem na grande tribulação. Que o Senhor os ajude, abençoe e dê a vocês sabedoria para se arrependerem e para viver uma vida cristã santa, para que vocês não entrem na tribulação ou a grande tribulação. Que a sua sabedoria não falhe nisto. O Messias está vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. Shalom. Obrigado.